Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, prezado ouvinte e prezada ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo, a nossa caminhada pelo Evangelho de Marcos, hoje finalizando o capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. Acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Jesus, após essa série de estudos e tudo o que transcorreu nesse último capítulo que estudamos, estamos aqui no final do capítulo 12, aparentemente se assentou um tempo ali no templo ainda para observar as pessoas que estavam ao redor. E Marcos registra que o fato de que ele se assentou bem à frente do gasofilácio, ou seja, do lugar do ofertório. E o texto diz que ele estava observando como o povo lançava ali o dinheiro. Certamente era costume do povo, de todas as pessoas, de trazerem ofertas ao templo. Isso é uma ordenança desde o tempo do Velho Testamento. E aqui Jesus observa, mas certamente com olhos diferentes do que talvez a maioria dos líderes que aguardavam ali as ofertas observassem. Eu não resisto, ou melhor, eu não tenho nenhum problema em dizer que, baseado naquilo que nós estudamos no último encontro, ou seja, o último trecho desse capítulo, era possível e talvez bem provável que aqueles líderes estivessem ali e prontos talvez para celebrar aqueles que davam muito dinheiro. Certamente muitas pessoas que davam muito dinheiro até faziam a questão de que isso fosse notório, de que isso fosse visto. Nós já vimos que quando Jesus ensinou sobre a questão da esmola, que isso não fosse feito para ser chamado a atenção, ou seja, para que não fosse percebido pelas pessoas. O que nos faz pensar que realmente muitas vezes aqueles que gostavam de chamar a atenção fizessem isso de alguma maneira que realmente chamassem a atenção das pessoas. Mas Jesus, como Marcos nos diz, sentou ali observando as pessoas. E ele menciona o fato de que muitos ricos depositavam grandes quantias. Mas aí o verso 42 nos chama a atenção. Vindo, porém, uma viúva pobre. A condição de viúva, em geral, já era praticamente, naquela cultura, uma espécie de condenação à pobreza. Porque muitas vezes, se aquela viúva não tivesse um filho que a sustentasse, ela seria uma pessoa muito pobre, que teria muito poucos recursos. E o texto segue dizendo que ela depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Aqui nós temos um grande contraste. Primeiro, no verso 41, no final desse verso, diz que os ricos colocavam grandes quantias. E aqui, essa viúva colocou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Talvez a melhor maneira de nós ilustrarmos isso para a nossa cultura é que ela tenha depositado 2 centavos, 2 centavos de real, uma moedinha que talvez nem mais exista, não é?
mas que durante um tempo existiu e cujo valor realmente é praticamente insignificante. Tanto é que quando é necessário dar o troco, ninguém conta esse centavo, não é? Então, em termos de valores, essa oferta não tinha realmente nenhum alcance. Ela representava muito pouco, e naquela cultura muitíssimo pouco. Eram moedas bem pequenininhas e bem fininhas. Mas Jesus não estava olhando a oferta. Jesus não estava olhando, o texto diz, Jesus não estava olhando para o dinheiro. Jesus estava observando o povo. Jesus estava olhando as pessoas. E mais que isso, Jesus conhecia o coração e a motivação daqueles que ofertavam. Por isso, o que a viúva fez foi digno de nota de Jesus, de tal maneira que ele chamou os seus discípulos. Verso 43 diz: chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Talvez os próprios discípulos estivessem ali também observando as pessoas, e talvez alguns deles também estivessem olhando a quantidade de dinheiro ou o que era ofertado, e Jesus chama a sua atenção. Essa mulher deu muito mais do que 2 míseras moedas. Ela deu tudo. Jesus disse isso. No verso 44 nós lemos: porque todos eles, os outros, ofertaram do que sobrava. Ou seja, Jesus olhou o coração e viu que na verdade a sua oferta não era sacrificial. Aquela oferta não representava muita coisa para eles. Talvez fosse o mero cumprimento de uma tarefa religiosa. Quantas vezes podemos pensar naquilo que ofertamos ao Senhor e precisamos nos lembrar que o dinheiro não é o mais importante, que a quantidade do dinheiro não é o mais importante, não é o valor da oferta, mas é sim o coração, é sim, sem dúvida, a intenção ao ofertar. E Jesus percebeu isso, e ele disse que ela deu muito mais do que os outros. Veja o verso 44 então, novamente. Eles ofertaram do que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Certamente Jesus conhecia a realidade daquela mulher. Jesus conhecia o seu coração e pôde ver na atitude daquela mulher de ofertar aquelas 2 pequenas moedas que representavam o seu sustento, uma atitude de confiança em Deus. Sim, aquela mulher poderia, por exemplo, ter dado apenas 1 moeda e com a outra moeda pudesse talvez comprar um pedacinho de pão ou alguma coisa com que pudesse se sustentar, mas ela resolve dar tudo o que tinha. E Jesus então a louva. Jesus exalta a atitude dessa mulher porque foi com o coração. É por isso que o apóstolo Paulo diz: Deus ama quem dá com alegria. Ele ensinou que os crentes lá de Corinto não deveriam ofertar com o coração triste, não por obrigação, mas com o coração alegre, porque Deus se agrada disso. Aqui Jesus certamente confirma essa verdade que é ecoada por Paulo no seu texto, no seu ensino. Jesus exaltou a atitude dessa viúva, porque mesmo sendo tão pobre, tendo tão poucos recursos, ela dedicou tudo o que tinha para o Senhor. E certamente o Senhor, que era fiel, não iria deixar o sustento daquela mulher faltar. Assim também, quando nós pensamos no nosso ato de dizimar e de ofertar, que eu não quero aqui jamais chamar de obrigação, é um dever sim, mas ele deve ser feito com alegria, ele deve ser feito com singeleza de coração, porque devemos ofertar o que reflete 10% dos nossos recursos
mas que na verdade representam 100% da nossa vida. Com a oferta que levamos, devemos entregar todo o nosso coração, dedicar toda a nossa vida a Deus, declarar com a nossa oferta que confiamos no Senhor, que esperamos que a provisão dele seja suficiente para nós. Fazemos uma prova de fé algumas vezes, mas sabemos que o Senhor é que sustenta, o Senhor é quem provê as nossas necessidades. Certamente foi isso que essa viúva fez. E certamente é isso que o Senhor Jesus quer nos ensinar ao chamar a atenção para a atitude dessa senhora. Chegamos ao final de mais um capítulo. Estaremos juntos no nosso próximo encontro, começando o capítulo 13 de Marcos. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.